Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Quem está alegre, dá um glória a Deus. Quem está alegre, dá um glória a Deus. É bom estarmos aqui, para louvar, exaltar e glorificar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a você que nos assiste aí pelas redes sociais, pela RTV, pela rádio. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Tem uma palavra para o teu coração essa noite. Creio que falará contigo, porque nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso. Trouxe a Bíblia Sagrada aí? Gostaria que, se possível, você abrisse comigo. Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. Glória a Deus. Lamentações, capítulo 3. Esse livro de Lamentações, ele tem uma particularidade, assim, muito interessante, que aqui tem os nomes. Nesse livro, começa com Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Isso aqui é o alfabeto em hebraico. São as 22 letras do alfabeto em hebraico. Glória a Deus. Vamos ler, diz assim o versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Só até aí. Fecha teu olho, põe a mão no teu coração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai amado. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos, ó Deus, na Tua presença, na Tua casa, para adorar e exaltar o Teu santo nome. Sabemos, ó Senhor, que não somos dignos, mas o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos fortalece. Por isso, ó Deus, dedicamos toda a honra, toda a glória, todo louvor a Ti, Pai querido. E se tem mais alguma coisa ainda, nós dedicamos a Ti também de todo o nosso coração, porque o Senhor é o Deus da criação, o Senhor é o Deus do poder. Então venha falar conosco esta noite. Tira, meu Deus, tudo aquilo que não provém de Ti. Venha abençoar-nos, ó Pai, nós queremos a Tua bênção, assim tal qual o Senhor abençoou a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Teus santos profetas, a Davi, Senhor, que o Teu Espírito esteja aqui essa noite, derramando da Tua glória sobre cada vida, com cura, com libertação. Ah, meu Deus, levanta aquele que está caído. A Tua palavra diz que o Senhor levanta do monturo, dai forças àquele que não tem. Renova, Pai, esta noite a força deste homem, a força desta mulher, que ela possa chegar diante da Tua face, que o Senhor possa resplandecer o Teu rosto de glória aqui neste lugar, para que nós possamos sair daqui com a certeza que o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor é a nossa força, e toda glória e louvor seja a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Olha que interessante, o profeta, ele escreve sobre as misericórdias de Deus. E nós precisamos entender o que é isso. A palavra misericórdia, ela quer dizer a oração que debruça sobre a miséria. Porque se olharmos para nós éramos miseráveis. Todo aquele que não tem Jesus é um miserável. Porque ele não foi alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus. Ele está sem a graça de Deus.
Ora, se a pessoa está sem a graça de Deus, ele ainda não foi alcançado pela misericórdia de Deus. E é muito interessante eu saber que quando o profeta escreve que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, eu tenho que olhar para o outro lado. Pastor, qual é o outro lado? Aquele que as pessoas acham que Deus é um Deus que castiga. Deus não castiga ninguém, meu querido. Aquele que acha que Deus é um Deus do juízo. Não. Ora, se Deus é de misericórdia, como ele pode ser um Deus de misericórdia e um Deus que castiga? Se a misericórdia é compaixão, é um excesso de compaixão. Como se Deus é o Deus da misericórdia, é o Deus do amor e é um Deus que castiga. Aí está o primeiro erro de pensamento. Esse foi o erro de Jó. Se nós abrirmos a Bíblia, no livro de Jó, capítulos 5 e 6, só rapidinho aqui para... Vamos caminhar um pouquinho na Bíblia hoje, para você entender. Olha o que diz o capítulo 5 do livro de Jó, no versículo 17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Aqui, era um dos amigos de Jó. O Elifaz dizendo, olha, bem-aventurado é aquele que Deus castiga, Jó. Então Jó acreditava que Deus estava castigando ele. E isso não era verdade. Porque se nós olharmos o contexto, você vai ver que quem pediu permissão para destruir a vida de Jó, os bens de Jó, foi o inimigo, não foi Deus. Então o castigo que estava sobre a vida de Jó, o mal que estava sobre a vida de Jó, quem estava causando era o inimigo, não era Deus. E o Jó só não foi consumido por causa da misericórdia de Deus. Aleluia. Eu e você não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. E o Jó, os amigos dele ali falam, não, olha, você está sendo castigado, Deus está te castigando. Isso que está acontecendo com você é castigo de Deus. E o Jó acreditava naquilo, começou a acreditar nisso. E ele falava, aquilo que eu temia, me aconteceu. Porque ele temia o castigo de Deus. E Deus não castiga. Lá no fim ele diz, olha, Senhor, eu conheci o Senhor de ouvir falar. Eu conheci o Senhor de alguém falar que o Senhor castiga, que o Senhor era mau, que o Senhor é um Deus de juízo, mas agora os meus olhos te vê, agora eu posso contemplar a tua glória, porque sei que o Senhor é um Deus de misericórdia, aleluia. Ele viu a misericórdia de Deus, ele sentiu a misericórdia de Deus. É isso que nós precisamos entender. Então tem coisas na palavra de Deus que nós precisamos entender. Uma delas é isso, Deus não castiga. Deus não faz juízo de ninguém. Quantas vezes já ouvi as pessoas falar, não, Deus é Deus de misericórdia, mas é Deus de juízo. Não é, não é. Deus é misericórdia. E o Jó conseguiu entender isso, e quando ele entendeu, o cativeiro dele foi virado. Então eu quero falar para você essa noite, se você está no cativeiro, você está precisando algo de Deus, uma restituição de Deus, creia nas misericórdias do Senhor, porque ela se renova a cada manhã sobre a vida daquele que crê, e não olha para um Deus que castiga, não olha para um Deus que quer fazer juízo na tua vida, deixa a misericórdia dele te alcançar, e você vai ver a boa mão do Senhor sobre a tua vida, aleluia, aleluia. Outra coisa que a pessoa entende errado, é tempo de Deus, é tempo. Ah, mas para toda coisa tem um tempo, mas a pessoa acha que é tempo de Deus. Quantas vezes já ouviu falar, não, o tempo de Deus, olha, Deus tem o tempo dele, irmão, Deus ainda não operou porque Deus tem o tempo dele. Não existe isso. Não existe tempo de Deus, porque Deus é atemporal. O que é isso, pastor? Ele é antes do tempo e depois do tempo. Ele é o alfa e o ômega. Antes de o tempo existir, Deus já existia. Como é que tem tempo de Deus? Não
tem. A Bíblia diz, está escrito nas Escrituras Sagradas, que um dia para Deus é como 1000, e 1000 anos é como um. Como é que tem tempo de Deus? Não, pastor, não é o tempo de Deus ainda. Lembra de um leproso que chegou até Jesus e disse para Jesus: Senhor, se quiseres, pode me limpar. O que Jesus falou para ele? Não, ó, não é seu tempo ainda, espera, tem que esperar. Não, Jesus falou: quero, seja limpo. Então precisamos entender que tempo é para nós, tempo é para o homem. Talvez é nós que não estamos preparados para receber a misericórdia, a bondade de Deus sobre a nossa vida, porque quando nós estamos preparados para receber, é na hora que Deus vai operar na tua vida. A Bíblia diz que quando Deus mandou as 10 pragas no Egito, foi as pragas da rã. E o faraó ficou incomodado com aquelas pragas. Aonde ele ia, praga, era praga na cama, era praga na cozinha, era praga. Ele não podia andar dentro do palácio. Aonde ele ia, tinha rã. E aquilo incomodou, ele mandou chamar Moisés, homem de Deus. Moisés chega e falou: ora seu Deus aí, para tirar essas rãs daqui, que eu vou deixar vocês ir. Não deixou. Mas Moisés orou a Deus. Moisés orou a Deus e falou: para quando você quer que essas rãs saiam? Ele falou: amanhã. Se ele falar agora, na hora que Moisés orou, as rãs tinham saído. E muitas vezes é assim com a pessoa, ela fica esperando amanhã. Não, Deus quer operar na tua vida, é hoje, é agora. É você entender no teu coração o funcionar de Deus, a misericórdia dEle vai alcançar a tua vida. E muitas vezes nós estamos como o faraó. Não, é amanhã, não chegou o tempo de Deus. O tempo de Deus? Deus não tem tempo, irmão. Tempo é para nós, é para o homem. Eclesiastes 3. Porque para todas as coisas tem um tempo determinado. É para mim, é para o homem, não é para Deus. Porque Deus é atemporal. Deus é antes do tempo e Deus é depois do tempo. Deus não se prende a tempo. Não tem como eu prender Deus dentro de uma caixinha de tempo. Ele não se prende a tempo. Terceira coisa, promessa. Quantas vezes eu já ouvi a pessoa dizer: Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. Não, irmão, não chegou o tempo ainda, mas Deus vai cumprir a promessa dele. A pessoa fica esperando. Fica esperando. Vai cumprir, vai cumprir. Quero dizer uma coisa para você essa noite, presta bem atenção, guarda no teu coração. Todas as promessas de Deus para a minha, para a tua vida, Ele já cumpriu. Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que todas as promessas se cumpriu em Jesus. Então não tem promessa para cumprir, a não ser a salvação da vida eterna, porque Ele ainda não voltou. Essa, quando Ele voltar, nós iremos morar com Ele na eternidade. É a única promessa que não cumpriu ainda, mas todas as outras se cumpriu em Jesus. Pastor, mas está na Bíblia? Está. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Olha o que está escrito lá. É palavra, irmãos. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, está no passado, no pretérito perfeito, o qual nos abençoou com o quê? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Com todas, não foi com algumas, não, com todas as bênçãos, nós já fomos abençoados por Cristo Jesus. Quando Ele foi crucificado, nós fomos alcançados pelas bênçãos do Todo-Poderoso. Nós já fomos alcançados pela promessa. Eu preciso crer. Porque muitas vezes a pessoa vem e fica esperando. Essa tal profetada: não, eu sou teu Deus, eu vou fazer. E a pessoa fica esperando. Oh, Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. Qual? Na minha já cumpriu. Agora, o que eu preciso é entender como que essa bênção ela pode chegar a mim. O que eu preciso é me preparar para essa bênção alcançar a minha vida. A bênção que eu necessito, a bênção que eu quero. É me preparar, eu preciso estar preparado, porque se eu não estiver preparado, Deus não vai dar.
Deus não dá. Quantas vezes, quantas pessoas eu já vi? A pessoa chega, pede, a gente ora, Deus abençoa a vida da pessoa e a pessoa... Aí pergunta, cadê o irmão? Não sei. Cadê a irmã? Quantas vezes, meu querido e amado irmão Danilo Suster, eu já vi. Uma vez uma irmã chegou, pediu oração para a causa, eu orei, Deus cumpriu. Ela queria comprar um carro. Eu orei, foi na semana. Falei, a senhora vai trazer aqui para nós orar no carro aí, Deus vai te abençoar, irmã. Pode, porque na hora Deus mostrou. Na outra semana ela estava com o carro. Acabou, não vem mais para a casa de Deus. Cadê a irmã? Quer dizer, a pessoa não está preparada. Irmãos, Deus sabe o que é melhor para mim e para a tua vida. Ele vai dar aquilo que é necessário para mim e para você. Ele não vai dar algo para estragar a tua vida ou estragar a tua fé, para que você perca a salvação da vida eterna. Porque o propósito de Deus é salvar a minha, a tua vida, é levar eu e você para morar com Ele na eternidade. Aleluia. Aleluia. Este é o propósito do Evangelho. Então o que acontece? Muitas vezes os erros, as dificuldades, a bondade e compaixão de Deus e os meus erros que impedem Deus de operar na minha vida. Primeiro, por quê? Porque esquecemos das misericórdias de Deus. Nós esquecemos que Ele é um Deus de misericórdia. E aí a gente olha para Deus como aquele Deus que é obrigado a me dar. Não, mas eu não orei, Deus não fez nada comigo, mas esquece das misericórdias dele na minha vida. E não entendo que sou eu que não estou preparado. Não é o meu coração que não está preparado, não é a culpa de Deus. E a pessoa começa a culpar Deus. Ah, mas por que Deus não quer abrir a porta de emprego para mim? Por que Deus não quer fazer isso? Por que Deus não quer fazer aquilo? Aí eu oro a Deus, eu vou na igreja e começo a culpar Deus. Não, Deus não tem culpa. Deus não tem culpa. A culpa é minha. Sou eu que não entendo como é o trabalhar de Deus. Sou eu que tenho que entender como é o trabalhar de Deus na minha vida. E Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Deus sabe o que é melhor para a tua vida. A Bíblia diz que Ele sonda os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Ele sabe as intenções do meu coração. Ele sabe por que eu estou querendo aquilo. Aí Ele fala, não, eu não vou dar porque se eu der, ele vai se perder. É isso que nós precisamos entender. Segundo, porque acreditamos em promessas infundadas. Promessas que não são bíblicas. Coisas que não está escrito na palavra de Deus. E Deus tem um compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com homem nenhum. Deus só tem um compromisso com a palavra dele. Aleluia. Jeremias, o que vês? Vejo a menoreira. Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele vai cumprir o que está escrito, aquele cumpre. Palavra por palavra, letra por letra, vírgula por vírgula, Deus vai cumprir, porque Ele tem um compromisso com a palavra dEle. Na hora que a minha intenção, o meu desejo está diante da palavra dEle, é sobre a revelação da palavra, você pode ter certeza que Ele vai cumprir na minha e na tua vida. Porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Terceiro, todas as promessas já foram cumpridas e a gente fica acreditando em algo que está para acontecer ainda, mas que já aconteceu em Cristo Jesus. Gálatas, carta do apóstolo Paulo, Gálatas, capítulo 3, versículo 15, diz assim: irmãos, como homem, falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe será acrescenta alguma coisa. O Novo Testamento ele foi firmado pelo sangue do Senhor Jesus
Cristo. Quando a Bíblia diz que as promessas foram cumpridas, esse testamento já foi estabelecido pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não tem como voltar atrás. Ao 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. A promessa já foi nos dada. Nós já temos as promessas. O que nós precisamos é entender como tomar posse dessa promessa. Lembra quando Deus coloca os filhos de Israel na terra de Canaã? As 12 tribos descendentes de Jacó, os Rubenitas, os Simonitas, os Levitas, os Judaítas, e por aí vai, são os 12 filhos de Jacó. Entra na terra de Canaã, Deus prometeu que ia dar a terra de Canaã para eles. Só que Deus falou para eles, lá tem moradores, vocês precisam tirar aquelas pessoas de lá para que vocês tomem posse. É isso que nós precisamos entender. Uma vez que nós fomos salvos, uma vez que nós estamos aqui, que nós somos lavados, remidos, purificados pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos trouxe, tirou da treva e trouxe para a luz. Sabemos que tem inimigo que está tentando impedir eu e você de tomar posse para aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, assim como tinha na terra de Canaã, e aqueles inimigos tinham que sair para que o povo de Israel tomasse posse daquela terra. Eu e você também temos inimigos que lutam contra a nossa vida dia e noite para tentar impedir que eu e você tomamos posse daquilo que Jesus já conquistou na cruz pela minha e pela tua vida. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Uma coisa que as pessoas não entendem é sobre a enfermidade. Muitas vezes, eu tenho que entender que quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que Ele já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Na hora que você entende isso, espera aí, se Jesus levou, por que eu fico doente? Aprenda isso, irmão, isso é fazer exegese. Faça a exegese. Pergunta o que está escrito lá. Ô Jesus, Isaías 53, 4, 5, a Bíblia diz que o Senhor já levou as dores e a enfermidade. Se o Senhor já levou, por que meu corpo está querendo ficar doente? Se o Senhor Jesus já levou. Então, se Jesus levou, não posso ficar doente. É o inimigo querendo colocar sobre o teu corpo algo que é daqui da terra, algo que vai entrar no teu corpo, vai te deixar triste e pode fazer você até desviar da palavra de Deus ou se entristecer com Deus. Esse é o objetivo do inimigo, foi o que ele fez com Jó. Então, nós precisamos entender isso. Na hora que você tem, espera aí, não, meu Jesus já levou sobre ele, aqui não, inimigo. Aqui não. Satanás, aqui não. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu tomo posse daquilo que Jesus fez na cruz por minha vida. Eu tomo posse da minha cura. Jesus passa do alto da minha cabeça as plantas dos meus pés. Se porventura essa doença está querendo tomar conta do meu corpo, que é templo do teu Espírito Santo, a tua palavra diz que maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então essa doença não pode ser maior do que aquele que está aqui dentro. Espírito Santo, o Senhor está aqui. Então sai agora essa doença em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Muitas vezes a pessoa se acomoda. Aí vem a enfermidade e ela se acomoda com aquilo. O inimigo ali jogando a pessoa, fazendo a pessoa gastar na farmácia, ela vai acostumando. Aí ela costuma até chamar dela. Ah, minha diabetes. Ah, é sua, é? Já tomou posse agora, é? Da diabetes ela toma posse. Toma posse da palavra de Deus. Ele levou sobre si, Isaías 53, 4. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Diabetes aqui não. Jesus já levou você embora. Você está querendo tomar um lugar que não é seu. A minha glicemia vai ficar dentro dos padrões qual o Senhor estabeleceu. Porque quando Deus fez, Deus falou que era bom. Meu corpo é bom, meu corpo está sarado pela glória do nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós devemos glorificar Jesus no corpo, na alma e no espírito. Ora, quando é que eu glorifico? Uma vez eu perguntei para Jesus, na hora que eu li isso, eu falei, Jesus, como eu glorifico o Senhor no corpo? Ele falou, quando você não aceita enfermidade no teu corpo. Eu falei, entendi. Na hora que você não aceita, você está falando para Deus, Deus, eu sei que o Senhor fez por minha vida, obrigado. Obrigado.
Então, eu tenho que crer naquilo que está escrito na palavra de Deus. Se a palavra de Deus está escrita, é para mim, é para a minha vida. Isso é o manual do cristão, meu irmão. A Bíblia é um manual do crente. É um manual para a minha vida, é um manual para a tua vida. Olha, 2 Coríntios 1:20. O que é que diz lá? Que nele nós temos o sim e o amém. Primeira carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 20. Porque todas, porque todas, quantas promessas há de Deus, já cumpriram. Porque todas quantas promessas há de Deus, nele são o sim e por ele amém. Para a glória de Deus, por quem? Por nós, por mim e pela tua vida. Aleluia. Todas promessas de Deus, todas promessas de Deus, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim e por ele amém. Para a glória de Deus, por nós. Está escrito é uma posse. Está escrito é uma posse. Olha o que diz a Bíblia. Gênesis capítulo 14. Vamos andar um pouquinho na Bíblia hoje, viu, irmãos? Essa aqui é a pregação do Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele começou lá do Antigo Testamento até chegar em Jesus, para que os judeus pudessem entender de quem ele estava falando e por que estava falando. Gênesis 14, versículo 18 e 20. Diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão teve um encontro com Melquisedeque. Melquisedeque teologicamente falando, é uma coisa difícil de se entender, porque a Bíblia diz que ele não tinha genealogia, não tinha pai e não tinha mãe. Mas a Bíblia diz lá na carta aos Hebreus que Jesus veio segundo a ordem de Melquisedeque. Preste atenção, quando Jesus teve aqui seu ministério terreno, ele ia no templo, mas ele não entrava no Santo dos Santos, mesmo sendo filho de Deus. Por quê? Para cumprir a palavra. Porque o sacerdócio foi dado aos filhos de Arão. E Jesus era descendente de Judá. Então, como descendente da tribo de Judá, ele não fazia parte da linhagem de Arão. Então, ele não tinha permissão, porque a permissão para entrar no Santo dos Santos era só dos filhos descendentes de Arão. Ora, mas quando Jesus, ele é crucificado, ele é morto e sepultado, ele ressuscita e sobe aos céus. Aleluia. Ele chega diante do trono do Pai. E lá tem o santíssimo lugar, santo do santo verdadeiro, porque o que tem aqui na terra é imitação. Ele leva o sangue e fala: Pai, aquilo que o Senhor mandou eu cumprir na terra, eu deposito aqui neste santo lugar, no altar verdadeiro, aqui nos céus. Ele não entrou no santuário feito por mão de homens aqui na terra, mas foi no céu, pela minha, pela tua vida, entregou o sangue santo, que nos salva, que nos purifica e que nos liberta de todo mal, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se coloca de pé, vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Agora abre teu coração, meu irmão. Abra teu coração. Eu creio que o Espírito Santo falou em teu coração. O Espírito Santo, ele tem a capacidade de diversificar a palavra. Ele fala em cada coração aquilo que nós necessitamos. A mensagem é uma só, a palavra é uma só, mas
Cada um vai entender de uma forma, porque o Espírito Santo que conhece o nosso coração e sabe a nossa necessidade. Então ele falou teu coração essa noite, é hora de você abrir o teu coração diante de Deus. Às vezes coisas que estavam ocultas aos teus olhos, coisa que estava fechada aos teus olhos, hoje você pode sair daqui com a bênção na tua mão, porque foi aberto nesse dia, aleluia. Glória a Deus.